Opa! E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o Kurama e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você gosta de dinossauros, kaijus, titãs, robôs gigantes, HQs, batalhas mortais, se inscreve aí no canal, cara, que eu garanto que você não vai se arrepender, tá? Hoje vamos tentar entender o porquê, olha só, o Godzilla consegue sentir a presença de Kong e do Ghidorah no filme. Sim, já falei aqui algumas vezes, algumas teorias falando sobre os sentidos de Godzilla em detectar o mal no planeta, tá? Por conta dele ser conectado aí com a natureza. E que isso é citado também aí na HQ de Godzilla Domínio, tá? Mas neste caso, o Kong não seria uma ameaça para a natureza. Pelo contrário, o Kong protege ela da forma dele, né? Lá na Ilha da Caveira, ele ajuda os animais, os menos favorecidos, mais fracos. Você vê claramente que ele faz isso no filme. Então, ele não se enquadraria, ele não se encaixaria neste termo de ameaça à natureza. Aí fica a pergunta, então por que o Godzilla conseguiu sentir o Kong? Por que o Godzilla sente o Kong, tá? Como disse, pessoal, eu já assisti este filme várias e várias vezes para tentar explicar aí algumas perguntas que ficaram em abertas neste filme, tá? E uma delas é exatamente isso. Como o Godzilla conseguiu sentir o Kong e também o Ghidorah, sendo que o Ghidorah está morto, tá? Ele está morto. Então, vamos entender aqui o que acontece. Em Godzilla, pessoal, desde 2014, vem nos mostrando que os titãs têm habilidades que fogem aí do nosso entendimento, né? Digamos assim. Como eles conseguem, de certa forma, se comunicar, né, e impor ordens aos outros titãs. E vimos também que o Godzilla, ao passar do tempo, vem nos revelando ter várias habilidades, vários sentidos muito aguçados que o ajuda aí a identificar ameaças e a encontrá-las também. Por exemplo, em 2014, o Godzilla conseguiu sentir os mutos, tá? Devido aos seus sons de acasalamento a milhares de quilômetros, ou seja, nesse caso, ele utilizou o quê? Utilizou a sua audição, tá? Em Godzilla 2, o Ghidorah solta o seu rugido que acorda e chama vários titãs para se unir a ele. Então isso é uma habilidade especial, uma habilidade de um titã alfa, né? Então isso é uma habilidade especial que nem todos têm, porque apenas os alfas conseguem emitir este chamado. Então fica claro que essas criaturas têm algumas habilidades que fogem do normal. Então ficou claro também que alguns titãs têm habilidades melhores que os outros que fogem do normal, quando você se baseia aí por todos os titãs, tá? Mas também existem habilidades que todos os titãs têm em comuns, tá? Apenas alguns se destacam, como é o Ghidorah e como o Godzilla, porque eles são alfas. Entenda, eu estou apenas tentando resumir aqui, né, esse contexto de habilidades de cada titã. Mas agora, vou tentar explicar o porquê o Godzilla sentiu o Ghidorah, mesmo ele estando morto, tá? E por que ele não sentiu o Ghidorah muito antes, já que ele, a todo momento a cabeça do Ghidorah estaria lá com a Apex. Mas o Godzilla não sentia, porque estava desativado, estava morta, né? O Ghidorah está morto. E o Godzilla só sente a presença de seres que respiram, né? De certa forma, que estão vivos. Mas quando o Mechagodzilla foi testado pela primeira vez, o Godzilla sentiu sim a sua presença e foi direto para lá, que foi onde aconteceu lá o primeiro ataque, tá? Bom, pessoal, para isso só tem uma única explicação. O Godzilla, como eu disse, só consegue sentir a presença de quem está vivo, certo? E de alguma forma, a Apex conseguiu preservar aí a consciência do Ghidorah, o deixando em um módulo catatônico, né? Um módulo desativado, que não chegasse aí nos radares do Godzilla. Mas, quando o Mechagodzilla foi ativado, né, foi testado pela primeira vez, também liberaram, de certa forma, a consciência, tiraram do modo catatônico a consciência do Ghidorah, porque eles precisavam da habilidade do Ghidorah para se conectar com a outra cabeça, que seria a cabeça do Mechagodzilla. Então isso meio que deu uma sobrevida ao Ghidorah. E essa sobrevida foi que o Godzilla sentiu. Opa, o Ghidorah ainda está vivo? Como isso é possível? Vou conferir isso lá. Então eu acredito que seja por isso que o Godzilla não sentiu o Ghidorah antes, quando ele estava no modo catatônico, porque não era um sinal forte o bastante que o Godzilla sentisse.
Então, dessa mesma forma como o Godzilla só sente presença de seres que estão vivos no planeta, né? O Godzilla sentiu o Kong quando ele estava em alto mar, quando a Monarch estava transportando ele lá para a Antártica, para a entrada lá da Terra Oca, tá? Mas se você observar bem, o Godzilla demorou um pouquinho para chegar lá. Não foi tão rápido quanto ele sentiu a presença do Ghidorah e rapidinho chegou lá. Apesar de o Kong estar um pouco mais longe, mas o Godzilla é grande e rápido bastante para chegar rápido também. Mas o porquê que o Godzilla demorou para encontrar o Kong, para chegar até o Kong, né? Isso só tem uma explicação. Só dá a entender que o Godzilla usou seus sentidos normais, aqueles sentidos que todos os titãs têm, tá? Mas, claro que de uma forma mais aguçada, né? Porém, mais avançados no caso do Godzilla, né? Por exemplo, ele poderia ter sentido o cheiro ou até mesmo ter ouvido em algum momento o Kong em alto mar, tá? Onde lá o som não para, ele ecoa em todas as direções. E para um titã, como Godzilla, por exemplo, seria muito fácil de detectar isso. Então, somente quando ele ouviu ou sentiu o cheiro do Godzilla, em determinado momento, que ele percebeu e pensou, opa, tem um ser aqui diferente navegando no meu território, então eu vou lá ver o que é que está acontecendo. Porque ou ele sentiu o cheiro do Kong, ou ele escutou o Kong em algum momento. Porque como eu falei para vocês, o Kong não é uma ameaça da natureza para ele sentir o Kong como uma ameaça. Ele teria que estar utilizando aí outros sentidos para isso, tá? Já em Hong Kong, quando o Godzilla sentiu o Kong lá na Terra Oca, ele fez aquela proeza de cavar um túnel para lá. Como o Kong estava na Terra Oca, basicamente o Godzilla já estava sentindo o Kong aí por todas as direções, mas ele não sabia onde ele estava, obviamente, né? Mas quando o Kong começou a energizar o machado, o Godzilla sentiu essa radiação imediatamente. Assim que a energia começou a emanar no machado, você percebe que o Godzilla já sentiu e já sabia de onde ela vinha, lá de baixo. Então por isso que ele começou a cavar este túnel. E isso é lógico, né, pessoal? Porque ele se alimenta dessa radiação. Então, se ela tiver um momento em que essa radiação explode, ele vai sentir, né? E como foi expelido uma grande quantidade, o Godzilla assimilou que o Kong também poderia estar lá. Então, por esse motivo que ele cavou este túnel aí até a Terra Oca. Ou seja, resumindo aqui, o Godzilla ele percebe, ele sente os monstros, né, os outros titãs, com as peculiaridades de cada um. Se for um monstro que ameaça o equilíbrio da Terra, ou seja, que seja de fora do planeta, por exemplo, um alien, o Godzilla sente porque é conectado com a natureza. E ele sabe que vai causar um desequilíbrio, né? No caso, o Kong não entra nessa categoria de ameaça. Mas o Godzilla também tem sentidos muito avançados, como a audição e o cheiro, né? O olfato. Então, dependendo de cada momento ou presença, o Godzilla usa essas determinadas habilidades, entendeu? Só que no caso dele é mais avançadas, né? As habilidades básicas do Godzilla são mais avançadas, como o olfato ou a audição, para tentar encontrar aí essas presenças que ele possa estar sentindo no planeta. E aí, o que é que você acha dessa explicação? Eu estou correto ou estou falando besteira aqui, tá? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Pessoal, mas não venha com essa, porque o Kong é um alfa e o Ghidorah também. Mas e os Mutos? Os Mutos não eram alfas e ele conseguiu identificar. Então deve haver sim alguma outras formas, outros sentidos, outras habilidades que eles possuam para poder identificar qualquer tipo de presença ou ameaça no planeta, não apenas por serem alfas, tá? Então, pelo amor de Deus, não me venha com essas respostas vagas aí não, tá? Então, pessoal, é isso. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like maroto aí para fortalecer o canal. Deixa a sua opinião, explica o que você acha que o Godzilla sente a presença, não apenas porque eles eram alfas, tá? Mas deixa de fato aí a sua opinião. Fica aqui um grande abraço do Kurama, vejo vocês no próximo vídeo. Fui!